Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. E aí, os seus neurônios já estão mais agitados? Você já está com eles, assim, desejando engordar, crescer por tudo aquilo que você aprendeu essa semana? Porque eu sei que o que o Dr. Núbaro Facuri já comentou, já faz você se preocupar. Nossa, eu preciso não apenas emagrecer na silhueta, mas eu também preciso melhorar o volume dos meus neurônios, porque quando eles aumentam, fica mais claro o meu raciocínio, eu tenho mais facilidades para guardar, para lembrar das coisas. Esse é o nosso objetivo. Alimento para a alma significa você estar dominando formas de sua vida melhorar, de você conseguir dar um outro sentido para o que você está fazendo na Terra. Então, pare de ficar somente jogando joguinho em seus computadores, em seus laptops, em seus telefones celulares. Isso embrutece o pensamento. Procure coisas que façam você desafiar-se, e isto vai exigir que os seus neurônios se agitem. Agite os coitados, deixa eles lá parados sem fazer nada, vão definhando, criando teia de aranha. É o que o Dr. Núbaro está falando. Então agora, na segunda parte, fique atento. Não vai dormir na frente da televisão, na frente do computador. Preste atenção, porque isto ajudará muito a melhorar a sua relação com a vida. Dr. Núbaro Facuri está oferecendo o seu saber de muitos anos de pesquisa. Então, poxa, que coisa boa. Você não encontra isso em qualquer lugar, não é? Aproveite, desfrute. Isso é alimento para a alma. Obrigado pela sua audiência e na próxima semana nós vamos voltar com coisas muito bonitas para você ver, tá bom? Um grande abraço e até lá. Muita paz. Vamos ver então um resumo disso. Vocês então vão receber uma informação nova. Olha, nós vamos ter chuva o mês inteiro. Estão satisfeitos com a informação? Essa informação vai atingir o seu cérebro e você vai tomar uma série de providências. Nós vamos cancelar o futebol, nós vamos cancelar o churrasco no pátio, vamos fazer dentro de casa mesmo, vamos tomar uma série de providências. Eu tinha encomendado um conjunto musical, a gente vai assistir a televisão de novo lá em casa. Eu mudei toda a minha rotina a partir de uma informação. Então, toda a nossa atividade mental produz uma receita de proteína para os meus neurônios. Terminado a festa, terminado o jogo de futebol, nós estaremos com outros modelos de membrana nos neurônios. Então, o núcleo tem o DNA. Faz a receitinha, passa pelo retículo endoplasmático. Depois ainda dá uma segunda temperada no corpúsculos de Golgi. Aí é que sai e faz a membraninha. Olha que trabalho gigantesco. E se eu passar o dia inteiro dentro de casa, não quero ouvir notícia, não quero conversar com ninguém, não quero falar com ninguém, e passo ali isolado durante um mês, os meus neurônios vão encolhendo, perdendo essas proteínas, despencando. Nós perdemos 100 mil neurônios por dia. E se não fizer nada, a cota de perda vai para 150 mil neurônios por dia. Por dia. É preciso estar em atividade, produzindo proteína, formando membrana, organizando neurônios. Próximo. Aqui, então, vocês vão ver comigo, o núcleo, a receitinha e o encaixe da membrana. Então, esse é o mapa histológico do neurônio. Nossa jornada pela vida passa pela vida da nossa mente. Afirmação neurológica e neuroespírita, como estou inventando para vocês. E a receita dos neurônios é escolha nossa. Diferente dos neurologistas, nós, médicos espíritas, vocês espíritas, podem concordar comigo, que é a mente quem constrói o cérebro. As escolhas do que eu quero fazer
do que eu quero aprender, do que eu quero me dedicar, é escolha da minha mente. E cada escolha que eu fizer, programa as receitas e monta um novo cérebro para mim. Quer ter um novo cérebro? Tome uma nova atitude. Agora um pouco de clínica, da parte clínica do sistema nervoso. Eu vou apresentar a vocês com um tema mais ou menos, está funcionando? Mais ou menos estranho, mas me pareceu interessante, não é? Eu apontei ali para vocês a Santíssima Trindade. Não sei por que os médicos têm essa tendência. A tríade sintomática da meningite, a tríade sintomática da hepatite. Por que 3? São tantos os sintomas. Este famoso neurologista inglês disse que o nosso cérebro, especialmente a atividade motora, é hierarquizada em 3 níveis: voluntária, automática e reflexa. André Luiz, nesse livro, adota essa classificação. Tem um neurobiólogo americano, McLean, que diz que nós temos 3 cérebros: o cérebro reptiliano, o cérebro de mamíferos e o cérebro de primatas. Esqueceram os peixes, esqueceram as aves. Por que selecionou 3? Mas vamos seguir esta sequência baseado no que nos informa André Luiz. O movimento voluntário parte da córtex motora. Aqui estamos iniciando uma corrida. Eu posso pegar esse copo d'água, erguer, mostrar a vocês a minha caneta, fazer um sinal típico de movimento voluntário. O que diz André Luiz sobre essa atividade voluntária no nosso cérebro, na região frontal do cérebro? Ele chama de atividade superior. Está ligada à espiritualidade. O nosso contato com a espiritualidade é através dos lobos frontais. E depois, nós temos uma atividade puramente automática. Por exemplo, esses músicos. Podia ser digitando no computador ou dirigindo o automóvel. Nós temos equipamentos que rodam sozinho, automaticamente. São chamados núcleos da base. O que significa atividade automática? É aquilo que nos prende aos compromissos do mundo. Sai de casa para trabalhar, volta para casa, sai de casa para trabalhar e volta para casa. É a atividade que nos prende a mecanismos automáticos de comportamento. Mas os automatismos mediúnicos, é aqui uma outra proposta que já fiz a vocês, está ligado, a meu ver, ao automatismo mediúnico. Já fiz essa palestra para vocês. Como funciona o cérebro durante a atividade do médium? No meu entendimento, funciona com um circuito voluntário pelo médium e um circuito de automatismos pelo espírito que se comunica. Então, o automatismo, com a parceria da entidade espiritual, explica o modelo de atividade dos médiuns. E a periférica? A periférica se refere aos nervos e à nossa espinha. Eles estão ligados à nossa atividade, por exemplo, para alimentação, para sexo, para urinar. Para nós produzirmos uma atividade puramente periférica, animalesca, propriamente dita. Então, nós estaremos presos à atividade do corpo. Só nos interessa o abastecimento do prazer, porque só estamos focados durante a nossa vida ao sistema periférico que controla a aparência ou a sustentação ou os desejos do nosso corpo.
Estamos desligados da atividade mediúnica e desligados da atividade espiritual. Uma vida puramente periférica. Essas lições estão com outro tipo de explicação naquele livro, No Mundo Maior, de André Luiz. Mas nós estamos crescendo, estamos desenvolvendo e começa o aprendizado. Como que esse cérebro assim organizado começa a aprender? Eu já lhes disse que o cérebro do peixe, do réptil, das aves, foi amontoando uma coleção de informações, 400 milhões de anos de experiência para montar esse projeto que resultou no cérebro humano. Então, o aprendizado também começa lá atrás. O aprendizado significa produzir uma informação, produzir um estímulo, codificar a informação e aprender a repetir essa informação que ficou armazenada, conforme vocês viram o pintinho aprendendo a pular, o bebezinho no computador e o ratinho que sabe, se ele apertar essa figura, ele tem comida. Vamos ver outros exemplos de aprendizado que vocês já conhecem. Aquela plísia, a lesma do mar, ela tem 20 mil neurônios, sendo aqueles 2 enormes que eu mostrei para vocês. Elas são capazes de aprender um mecanismo de defesa. Quando ameaçar, ela sopra um jato de água e libera uma tinta para se esconder. E o polvo tem 170 milhões de neurônios. Ele é capaz de selecionar caixas. Se eu colocar 3 caixas, uma delas tem comida, 2 estão vazias. Ele aprende qual a que tem comida. Vocês viram na época da Copa, puseram o polvo selecionando os times que vão jogar. E ele acertava o que ia ganhar, segundo a opinião dele. Ele não tinha nada a ver com o time de futebol. O polvo pode ser treinado e o treinador coloca a comida dentro de uma caixa e um sinalzinho na caixa. Vocês estão vendo o distintivo do time de futebol. Mas o danadinho do povo sabe que ali tem uma bolinha. Ele está escolhendo aquele que tem a bolinha. O povo não é bobo, não é? Então, próximo. Vamos ver mais um pouquinho. A libélula. A libélula é capaz de pôr uma pitadinha de perfume a 10 quilômetros e o macho descobre onde ela está. Olha que memória, que competência excepcional. A mosquinha da banana, a drosófila, ela é capaz de entoar uma música. E, curiosamente, cada macho toca um tipo de música. Então, ela tem todos os elementos para ser fiel. A fidelidade começa em mosca de banana. É bom avisar aí os maridos. Você não vale uma mosca de banana, que é capaz de ser fiel até no canto que entoa. Então, aqui está, olha, é perfeitamente possível determinar a música do acasalamento de fidelidade da mosquinha da banana. Aqui nós temos o cérebro emocional que aparece nos gatinhos. Esse é o Said. Eles têm 15 gramas de cérebro e isso permitiu que eles tivessem a possibilidade de ser domesticado. Eu diria que esse bichinho nosso, o Said, não está só domesticado. Ele está humanizado. Decididamente é ele que manda em casa. E escolha mudar o travesseiro, mudar o tipo de comida, aonde põe o banheirinho, ele não funciona. Nos obriga a obedecer o sistema que ele quer que funcione assim ou assado. Então, está claramente humanizado. Como vocês já aprenderam os neurônios comigo, o que acontece com os neurônios nesse processo de aprendizado? Formam novos receptores.
Vocês já aprenderam essa mecânica de formar novos receptores. E formam brotinhos, novas sinapses. Vocês hoje vão me dar essa alegria. Vocês vão sair cheios de brotamentos sinápticos pelo que vocês estão aprendendo aqui. Olha, igual aqueles cachinhos de uva cheia de bago por ter aprendido isto comigo. Nós chamamos de quê? Plasticidade neural. Aprender significa formar novas sinapses, aumentar o número de brotinhos nos dendritos. Se alguém perguntar, onde você estava domingo passado? Brotando dendritos. Brotando dendritos. Vai lá assistir a aula do Dr. Nubor que você aprende. E outro segredo da neurologia de hoje, neurogênese. Vocês sabem o que é embriogênese? Gênese, gerar neurônios. Aqui no hipocampo, na área de memória. Aqui estão essas bolinhas, células-tronco, que já existem no próprio hipocampo. Com o tempo, elas proliferam e formam neurônios. E um aviso, um alerta, um sinal de aviso, depois não fala que eu não contei. Estas células que fabricam novos neurônios no hipocampo, na área de memória, são células embrionárias, as famosas célula-tronco. Elas desaparecem no indivíduo com depressão. Popularmente se diz, show para lá, depressão. Não admitem, na sua vida, não admitam nenhum momento de depressão. Já sabem, Dr. Nubor me ensinou que eu estou perdendo célula do meu hipocampo. Eu não quero saber disso. Então, vamos tomar as providências. Estas células morrem no indivíduo deprimido. E a memória, vai embora. Não se recupera mais. Então, condeno veementemente qualquer traço de alguém aqui que queira dizer que está com depressão. Já falei nas minhas aulas sobre isso. Propus mudar a expressão de depressão para depreguiça, para ver se a gente se anima. Aí nós fomos crescendo, viramos os jovens, encrenca séria é o jovem, os adolescentes. Mas entendam o cérebro deles, gente. Olha como é organizado o cérebro do jovem. Veja. Eles funcionam com ambiguidade. Eles falam uma coisa, você entende outra. É assim que os jovens funcionam. Aqui está uma taça. Não, mãe, eu não falei taça. Eram meus 2 amigos que estavam aqui. Então, é complicado entender o jovem. Esse arco do triunfo, conforme ele está indo para lá, vindo para cá, conforme você foca numa das torres, muda por completo. Você nunca sabe, filho, você está chegando? Não, mãe, estou saindo. É por isso, essa diferença da ambiguidade no cérebro do jovem, até que eles acertem. Eles estão sempre resolvendo enigmas. O que se passa no cérebro deles nesse instante, ninguém sabe. Eles estão presos de maneira enigmática à solução desse tipo de problema deles. E eles vivem não com as ideias organizadas como nós adultos. Eles liberam por completo a área da imaginação. Existe um triângulo, um mundo, 2 figuras, o mapa da Terra, tudo montado. Não é verdadeiro nem esse mapa, nem esse triângulo, mas foi organizado assim. E o cérebro do jovem toma o real pelo irreal. Já assistiram minha aula também sobre o real e o imaginário, explicando isto. Agora, finalmente estamos chegando na idade, olha, tem alguns aqui com os cabelos de neve. O que acontece, então, com o idoso? Todo mundo diz assim, mas ele tem mais experiência.
eu vou decepcionar vocês de novo. Não significa que o velho seja mais experimentado. Ele tem, no meu entendimento, comportamento padrão. Ele já sabe, não posso ir por aqui que a porta está fechada. Não posso ir ali que não vai dar certo. Não faça desse jeito. Eu já tentei e assim você não consegue trocar de carro, comprar outro apartamento. Isto não é o caminho correto. Significa experiência? Não. Significa comportamento padrão. Eles têm que andar pela mesma rua, ter o mesmo cartão de crédito, usar o mesmo telefone preto antigo do mesmo jeito. Então, isso não é experiência nem sabedoria, é comportamento padrão. O velhinho sábio é aqueles que se interessam, vir aqui na aula, assistir, fazer pergunta, ir no clube dos idosos, dançar, trocar e-mail. Bom, esse então está tendo um comportamento diferente. Mas cuidado, aquela história do velhinho quietinho que não incomoda, ele está morrendo. Cuidado com a rotina que padronizou o comportamento que se repete. Olha, a geladeira dele é daquele tempo de abre a porta e faz rangendo, de tão antiga que está. As roupinhas, eu fico até com medo que ando pelo shopping e falo para minha esposa, esse modelo só eu que uso, ninguém mais está usando sapato, todo mundo de tênis, eu estou padronizado demais e isso já está me incomodando. Tentem reparar para ver nos nossos shoppings. Aí começamos a envelhecer, próprio da natureza, da nossa sobrevivência, do nosso programa biológico. Como ocorre o envelhecimento cerebral? Primeiro, doença vascular. Olha o cigarro, o colesterol, a pressão alta, todo mundo está avisado. Cigarro, colesterol, pressão alta e diabetes. Nada de pedir para o médico um remédio para melhorar a cabeça. Primeiro, cumpra com esses compromissos. Depois, nós podemos ter uma perda de neurônios. Deixou de usar, lá na frente vai sobrar muito pouco para trabalhar com eles. Continue trabalhando agora, para lá na frente ter o máximo possível de neurônios que sobrevivam. Nós temos no envelhecimento dois aspectos, o social e o biológico. Chamei atenção para isso. Não deixe o papai, a mamãe ou a vovó quietinho na sala, naquela mesma cadeira, naquele mesmo cantinho. Isto é um envelhecimento que eu chamo de envelhecimento social. É preciso sair, é preciso conversar, é preciso aprender as novidades do computador, é preciso saber baixar música na internet, baixar música no celular. Você já está sabendo? Capriche para manter neurônios. Você já viu quanto de membraninha a gente muda aprendendo essas novidades. Mas tem hora que nem os médicos conseguem interferir. O neurônio vai sofrer um processo chamado de degeneração. Vamos dar uma olhada como que degenera os neurônios. Lá atrás, no começo, eu falei para vocês prestarem atenção naqueles filamentos, nos neurofilamentos, nos microtúbulos, por onde escorrem as vesículas. Eles são formados de uma proteína chamada proteína tau, os neurofilamentos. E aqui os neurônios. À medida que vai comprometendo os neurônios, a memória que vai se perdendo, os patologistas descobriram que, olha, o cérebro está todo manchado. Estão percebendo? Manchas esbranquiçadas, esparramadas. Não existia no cérebro normal. Nós estamos com manchas e os filamentos estão arrebentando-se todos. Então, a famosa doença de Alzheimer é isto, ó, o cérebro manchado.
Já viram a câmera fotográfica com pinguinhos ou uma lâmina de vidro que o mofo foi pegando? Então, essas manchas nós chamamos de placas de substância amiloide. Elas matam os neurônios. E os filamentos, que eram bem bonitinhos, como as hastes de ferro da coluna que sustenta a casa, ela agora está se contorcendo, fragmentando e amontoando. Então, na doença de Alzheimer, o que acontece? O cérebro fica pipocado de placas amiloides e os filamentos. Tem um físico famoso, Penrose, ele acredita que a consciência quântica, hoje tem livros aí, a mente quântica, a consciência quântica, estaria situada nesses filamentos. Mas não tenho competência para esta linha de raciocínio. O que interessa para nós, e agora? Se eu estou sabendo disso, como que eu faço para prevenir essa morte dos meus neurônios? Vocês já ouviram falar de alguns remédios que estão melhorando a memória. Vocês já viram lá atrás eu preveni. Olhe o colesterol, sejam rigorosos no controle da pressão, do diabetes, do estresse, da pressão alta. Isso é obrigatório para o neurônio não morrer de causa vascular. Mas e de causa neurogênica? Nós temos algumas substâncias chamadas antioxidantes que ajudam no combate a essas coisas tóxicas que estão destruindo o neurônio. Nós podemos fazer exercício, uma corrida, uma caminhada, uma atividade de meia hora na academia, tem o valor 25% melhor do que qualquer dos remédios que a gente usa para memória. Mas de tudo que se foi falado, eu volto ao anterior, de tudo que foi falado, como que eu preservo o cérebro? Vou dar uma informação, talvez vocês já tenham ouvido falar, mas agora vão compreender bem. Como que eu sei, quando eu estiver lá, com os meus 60, 70, 80 anos, o meu cérebro estará mais ou menos bem conservado? Isso só se consegue com reserva cognitiva. O que significa isso? Ora, é muito fácil. Alguém aqui tem dinheiro na poupança? Isso se chama reserva econômica. Alguém tem em casa uma outra roupa para colocar, porque nós vamos tomar chuva, chega em casa, eu preciso pôr uma outra camisa, que a minha está molhada. É uma camisa de reserva que eu tenho em casa. Mas e reserva cognitiva? É conhecimento. Quem estudou, quem fez uma faculdade, quem fez 2 faculdades, quem fez 5 faculdades, quem fez 2 vezes os cursos no Kardec, está acumulando reserva cognitiva. Para esse está reservada uma vida cerebral, uma memória muitas vezes melhor nas últimas fases da vida. E levaremos para o outro plano, na espiritualidade, o quê? Os neurônios que nós preservamos. Como? Acumulando uma reserva de conhecimento, pelo esforço do estudo que acumulou o aprendizado. Muito obrigado, espero que eu tenha me feito compreender a todos.